por mais essa oportunidade de te louvar, de te adorar, Senhor, neste monte de oração, meu Deus amado. Ó Espírito Santo, nos ajuda. Obrigado, meu Deus, pela vida de cada varão, sabe das nossas necessidades, para a necessidade do teu povo, da tua igreja, Senhor amado. Tu és grande, tu és poderoso, tu és maravilhoso para nos guiar. Fala conosco, meu Deus. Mais um dia desta campanha, desse propósito, colocamos na tua mão, porque cremos no milagre e nas tuas promessas. Seja conosco e receba o nosso louvor e a nossa adoração. Amém. Sim, é o terceiro dia. Irmão, estou falhando a campanha que eu estou sempre no hospital com minha sogra. É, né? Internada lá, Deus sabe todas as coisas, né? Qual o problema dela? Trombose. Trombose? Sua sogra, né, irmão? Tá. Chega um pouco pra lá. E é por isso que você está. Isso aí não é nada para Jesus. Esse problema. Salmo 91, vamos lá? É o Salmo 91. Depois Não do é Bíblia, Efésio. Efésios 6, do 10 ao 20. Aleluias! Glória a Deus. Salmo 91. Tá gravando já? Tá pegando aqui? Pode ler, pode ler. Salmo 91, né? Vamos ler então, meus amados irmãos, o Salmo de número 91. Amém. Na sua epígrafe. A segurança daquele que se refugia em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meu dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poluei no alto retiro, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e o glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Agora vamos ler Efésios 6, Efésio. 6 capítulo 6, versículo 10. Glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Armadura de Deus. Lê aí, irmão. Vou ler. Efésios 6:10. Até o 20. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo ficais firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçado os pés da preparação do evangelho da paz. Tomando, sobretudo, o escudo da fé, com o qual poderei apagar todos os dardos inflamados do maligno.
Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo o tempo, com a oração e súplica do Espírito, vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. E por mim, para que seja dado abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar livremente como me convém falar. Ô, glória. É até aqui? Ó? Aleluia. É tudo? Só até o 20. Agora vamos louvar, né? Isso, louvar ao Senhor, 40 aí, né? louvar a Deus nesse momento. Oh, maravilha de Deus! Paulão começa aí, Paulo. Vai, Paulo. Começa Vai, aí. Madureira. Valdomiro? Madureira. Paulo que era Macalão, vai lá, Valdomiro. Paulo Macalão, vai lá. É o 368. 368. Amém, vamos ver se naquele texto não. Deve ter um cantor ali. 360. Ó, muito bem. 68. Conheço não. Não? Deixa eu ver aqui, Porque peraí. eu, a primeira vez que eu ouço falar isso. Acho que não, também não. 368. Conheço não. Pode tirar, irmão Paulo. O Eu? Espírito Santo vai nos ajudar aqui a ajudar. 368? É. Não sei. Eu estava no pecado. Não, nem gago começa assim. Gago canta. Vamos Pelo cantar amor outro, de escolhe Deus. outro aí, meu irmão. Porque esse aqui ninguém sabe Ele, tá- É. Meu irmão. ele escolheu aqui. Olha, presta atenção nos hinos que Vamos você cantar está o ouvindo. bom. na- 372. É, no sítio de 372? oração todo dia. É, então não. Então pode tirar, irmão Paulo. Todo mundo sabe. 372. Isso, Aí aí, ó. sim, quem possui a Cristo? Deixa ele tirar, começar. Vamos lá. Quem possui a Cristo, nele firme está. Achará poder para o mal combater, Porque suas promessas ele cumprirá. Quem está em Cristo sempre há de vencer. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá. Pois Jesus que impera, novas forças dá. E quem nele espera sempre vencerá. Em qualquer batalha não desmaiará. O poder das trevas há de triunfar. Deus lhe Darás força, nunca falhará. Porque Deus vai em seu lugar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá. Por Jesus que impera, novas forças dá. E quem nele espera sempre vencerá. Entre os inimigos, muito audaz será. Quem unido a Cristo nunca vacila. Em Jesus firmado, luz espargirá. A luz do Evangelho para os libertar. Vencerá, vencerá, por seu sangue vencerá. Vencerá, vencerá, sempre vencerá. Pois Jesus que impera, novas forças dá. E quem nele espera sempre vencerá. Glória a Deus! Aleluia, Jesus! Glória a Jesus! Glória a Deus, aleluia. Eu? Não, pastor. Vai sim. Ah, é? A minha então, 185. 185. 185. Ô, glória. Eita, o Paulão já começou. Glória, glória. 185, vamos lá para o 185. Invocação. Encontraram?
Vem lá, então vai dizer. Vem Tu, ó Rei dos Reis, guiar os teus fiéis pra te louvar. Grande e glorioso ser, Pai de todo poder, vem sobre nós reger, ó Deus sem par. Vem tu, Verbo de Deus, fazer chegar aos céus nossa oração. Vem sim abençoar teu povo e prosperar, mensagem que falar da salvação. Vem tu, Consolador, inspira e dá fervor às orações. Espírito de paz, afasta Satanás e plena graça traz aos corações. Ao grande trino Deus, louvem os anjos seus e nós também. A Deus nosso Senhor, Pai, Filho e Condutor, louvemos com fervor para sempre. Amém. Glória. Oh, aleluia. Aqui é a cara da irmã Pastor Zé Gonzaga, né? Uma malha. Cara da irmã Amália. Ei, Vamos lavar aqui o 192. 190. Pelo mundo brilha a luz, Desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário, os pecados carregou e de culpa nos livrou, com o sangue que emanou no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande amor e temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue, Glória a Deus. pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador, tema do bom pregador no Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz teu mal, me oferece graça tal no Calvário. Pelo sangue, somos redimidos sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Glória a Deus, Aleluia, Jesus. Glória a Deus. 339, irmãos, eu vou dizer por quê. Sábado passado, tinha que ir para a oração pela manhã, o serviço de oração, o pastor Júnior estava lá, estava em Águas Lindas. Mas estava o irmão Augusto, o Paulo e o pastor Leonardo. E quem disse que o corpo dava conta de sair da cama? Mas com muito custo, levantei, orei ali, li o Salmo 91 e fui para a igreja. Parecia que tinha um saco de cimento nas minhas costas. Oh Deus, oh glória a Deus, aleluia. Chegando lá, terminamos a oração, tiramos o joelho do chão. O irmão Augusto veio com um hino 5, né? Aí Deus me leva lá em Ezequias.
e em seguida para louvar o hino 339. Então, de repente, quando eu comecei a louvar, aleluia, Pai, obrigado, Senhor, Aleluia. glória a Deus, as dores sumiu. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Maravilha, esse Deus é maravilhoso, né? Então, muitas das vezes a pessoa está que não aguenta de dor, né? Ou triste por alguma coisa, fala, eu vou fazer o que na igreja? Os irmãos estão lá orando, deixa eles orar, eu já orei aqui, Aleluia. E não vai, aí acaba de perder a bênção. E eu fui mesmo me arrastando, né? Como muitas das vezes, né? E recebi a minha bênção. Graças a Deus, glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, que maravilha. Qual o hino? Oh, 339. 339. Oh, Jesus ressuscitado, grande é o teu poder. Ser comigo, meu amado, dar-me a graça e o saber, pra fazer a tua vontade. Quero desde mais poder, dá-me a tua santidade. Quero só pra ti viver, meu Senhor, tu és meu guia. Dá-me força, vida e luz, plena paz e alegria. Me concede, ó meu Jesus, pra fazer a tua vontade. Quero ter mais poder, dá-me a tua santidade. Quero só pra ti viver. És a luz tão radiosa que me traz consolação. Com tua morte dolorosa, tu me deste a salvação. Pra fazer a tua vontade, quero desde mais poder, dá-me a tua santidade. Quero só pra ti viver. Quero a Deus agradecer-te por teu grande e imenso amor, porque já me concedeste o real Consolador, pra fazer a tua vontade. Quero ter mais poder, dá-me a tua santidade. Quero só pra ti viver. Aleluia. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Aleluia, glória. Eita, glória. Eu vou cantar um hino Aleluia, aqui. Deus é bom. Mas eu acho que vocês não sabem dele, mas eu vou louvar. Amém. Amém. É o 564. Também não. 564. Pode cantar, nós todos assim. Nós vamos aprender Para nós agradecer pelas bênças. Deixa eu ver se eu conheço ele. Bom, Paulo conhece. Paulo conhece, que ele trouxe um aí que ninguém conhecia. agora ele. 564. Eu já Tira aí, vi irmão cantando uma Se vez, mas vocês não não sou, souberem, vocês vão aprender agora. eu não sou muito prático nele não. Eu já mais ou menos eu já vi pessoas cantando. Para nós agradecer pelas bênças. Ô, glória. Conta as bênças. Quantas bênçãos. 564. Eu também já ouvi. Vou tirar ele aqui. Se da vida as vagas protelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos dizer de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos dizer quantas são, recebida da divina mão, vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez.
Tens acaso mágoa triste é teu lidar, e a cruz pesada que tens que levar. Contas muitas bênçãos não duvidarás, e enquanto alegres dias passarás. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembras que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que vais habitar. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o conflito fraco ou forte aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e gratidão final. Quantas bênçãos diz e quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Glória a Deus. Bom Eliel, Canto oficial. Ah, que é isso? que isso aí? Que é isso? Mas vou... 6 mil por agenda agora. 6 mil. É? Vou louvar um hino aqui, É? irmão. É o Cego de Jericó. Eles podem louvar só um hino, né? É o motivo Se for dois, de não desistirmos da nossa bênção, né? Isso, é verdade. Olhando no outro versículo, a palavra do Senhor diz: bater, bater e abrir-se E né? se usar. Amém? Esse cego aqui, ele persistiu tanto que não desistiu de receber sua bênção, né? Ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim, né? E os outros querendo impedir a sua bênção, mas ele não desistiu, né? 476. 476, vou louvar ele aqui. Não sei se os irmãos conhecem. isso aí é conhecido. Enquanto para Jericó o bom Jesus passava, um cego filho de Jacó, sem se cansar, clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. A multidão vendo clamar, se quieto lhe dizia, mas ele sem a escutar, mais forte repetia: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Jesus então mandou chamar o cego que gritava, que veio logo sem tardar, mas ainda assim clamava: Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Oh, Jesus pergunta com prazer: que queres que eu te faça? Jesus, eu quero hoje ver o teu poder e graça. Então Jesus lhe respondeu: vai, a tua fé te salvou. E logo viu Bartimeu, é o bom Jesus louvou. Jesus, ó filho de Davi, tem compaixão de mim, Senhor. Jesus, ó filho de Davi, atende ao meu clamor. Deus, aleluia.
70. Paulo 370. Olha a Deus! 370. Paulo 370. 370. É o Palão, cabeça de ferro. Paulo Macalão. Cabeça de ferro. É o Takayama. Rapaz, esse homem tem tanto nome, né? É o Palão, cabeça de Madureira, ferro. Eu vi um vídeo dele aí, irmão, que tá na internet, ele tava pregando aqui no monte, aqui com o Arivaldo. O evangelista Arivaldo, mas o homem tava pregando igual o João Trovão. O Arivaldo ele não erra não, né? Ele tava pregando igual o João Trovão. Pregadorzão Domingo aí. também ele pregou bom lá na igreja, não gaguejou não. Ele pegou? Que dia? Domingo. Uma Paulo é bem, lá, irmão. aquele Uma contou. oportunidade para ele dar um Uma testemunho lá. saudação lá muito boa. Foi boa, viu? Falei pra ele. Isso é importante, né? A gente. É a questão, meus irmãos, da gente estar praticando, né? É a prática. Se você lê, se você ora, se você jejuma, se você faz propósito, Deus vai nos aperfeiçoando cada vez mais, né? Então, isso é A importante. prática leva à A perfeição. prática leva à perfeição, né? Então nós estamos aqui nos aperfeiçoando na presença de Deus. Puxa aí, Paulão. 370, o hino de agradecimento. Cabeça de ferro. Pra rir não, rapaz, pra louvar. Oh, meu Senhor, dai-me mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Graça deste ao meu coração, a santidade, a paz e a fé, gozo celeste, consolação e liberdade que está aos teus pés. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Meu Senhor, tu fizeste por mim o que ninguém poderia fazer. Na cruz pregado, verteste assim, sangue no qual sempre posso vencer. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Benção. Irmão, nós estamos meditando em Efésios capítulo 6, de 10 ao 20. Nós paramos, acho que foi no último que nós, na última semana. Semana passada nós falamos mais sobre casamento. Foi. Aí nós vamos encerrar hoje aqui. Assim, encerrar entre aspas, né? Porque nós estamos numa campanha, né? E nós estamos aqui nessa mensagem de Efésios, né? Só que a gente, no decorrer do estudo, a gente vai navegando na Bíblia. E aqui nós paramos aqui no versículo 18, né? Eu Foi queria no que 18. que o Falamos 18, agora 19 e 20. evangelista Lail que desse aí uma explanada nesses versículos aí. 18?
Nós paramos 19, no 20. Aí nós paramos no 18. Aí, aí pode continuar do 18, né? 18, 19 e 20. Amém. Então aqui, irmão, dando continuidade nesse estudo, né? Foi falado aí dos outros versículos anteriores, né? E hoje nós vamos falar aqui do 18, Efésios 6, 18. Diz assim, ó, orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, vigiando nisto, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Amém? Então aqui Paulo, ele nos dá uma orientação, né? Sim. Nós estamos orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica. Né? Então a oração, pelo que a gente entende aqui, ela tem que vir em uma forma de súplica, né? Quando a gente está suplicando por algo, suplicando a Deus, né? Almejando, né? Se derramando, implorando, se lançando, colocando a boca no pó, igual está escrito em Lamentações 3:29. Bota a tua boca no pó, talvez assim haja esperança. Então essa súplica, ela nos remete a esse versículo lá de Lamentações 3:29. Para nós colocarmos a boca no pó e orarmos, suplicarmos a Deus, nos humilharmos diante da sua potente e poderosa mão. Ele diz assim, ó, no Espírito, ó, com toda a oração e súplica no Espírito, não é verdade? Isso. No Espírito Santo de Deus, né? Pedindo o Espírito Santo para nos dar sabedoria, discernimento, para que nós possamos conduzir a nossa vida pautada dentro dos parâmetros exigidos pela Bíblia, pedindo a Deus, né? Se humilhando, como a gente já falou, e perseverando, ó. Não adianta só a gente vigiar, não, só orar, não. Nós temos que vigiar e perseverar. Ele diz assim, ó, com toda oração e súplica no Espírito e vigiando nisto com toda perseverança e súplica. Ele ressalta mais uma vez a importância da súplica aqui por todos os santos. Nós devemos orar pedindo pela nossa vida, pedindo pelo nosso viver e também pedindo por todos os santos, por todos os irmãos, né? Aqui ele não está dizendo para nós pedir pelo ímpio, não, aqui nesse versículo, né? Todos os santos. Embora a Bíblia ela fala também que nós devemos orar pelos nossos inimigos, pelos ímpios, mas aqui nesse versículo em específico, Paulo está dizendo para nós suplicar por todos os santos, né? Por todos os irmãos, os nossos pastores, os nossos obreiros, os congregados, os membros da nossa congregação, orando por ele em todo o tempo, pedindo a Deus que dá força, que dá ânimo, para que eles possam perseverar na oração, perseverar na caminhada, perseverar na proclamação do Evangelho, né? Nos versículos anteriores, nós vimos aí que nós devemos usar o capacete, né? As armaduras do Espírito Santo, as armaduras de Deus, para que nós possamos estar revestidos com a couraça do Espírito Santo na preparação do Evangelho. E aqui ele vai discorrendo, ó. E ele também pede para que ore por ele, né? No verso 19 ele diz assim, ó, e por mim, para que seja dada no abrir da minha boca. Tá vendo? Isso. Então, aqui nós podemos dizer também que quando um irmão vai pregar, né, nós possamos interceder por ele através das nossas orações, para que no abrir da sua boca o Espírito Santo venha falar através daquele vaso, através daquela pessoa. Nós estamos com um trabalho muito lindo aqui na nossa sede, de evangelismo à noite, entregando marmitas, né? Isso, então isso aqui, esse versículo cabe bem, ele assenta bem para esse trabalho que nós estamos fazendo. Quando nós abrimos a nossa boca, lá nas bocas de fumo, o Espírito Santo venha falar com aquelas pessoas através da nossa vida, da nossa palavra, né? Trazendo ali o alimento físico, né? O alimento espiritual
e para aquelas pessoas poder abrir as suas visões, né? Sair daquelas situações ali que estão passando. E Paulo diz, ore por mim também, para que no abrir da minha boca a palavra com confiança, e quando nós estivermos pregando na rua, através da intercessão dos irmãos que ficaram na igreja ou em casa, que a nossa palavra seja uma palavra firme, tenha firmeza, tenha autonomia, tenha autoridade do Espírito Santo, aleluia! Para que as pessoas venham se convencer do seu pecado e aceitar Jesus. Né? A gente pôde ver ali no último evangelismo que nós fizemos, Paulo, nosso amigo Paulo Eustáquio ali, ó, ele orou por 5 vidas, se rendendo aos pés do Senhor Jesus Cristo. Isso é resultado das orações da igreja, dos irmãos que estão intercedendo com súplica, com perseverança. Só um recortezinho no que o evangelista Lael que está falando. Ultimamente na nossa igreja é difícil um culto para não aceitar uma alma, não é? É muito difícil demais, né? Graças a Deus, Deus está enviando almas e, irmãos, isto é resultado de oração. É orar e agir. Então, a igreja ela tem que orar, ela tem que se dispor, né, para que ela venha ganhar almas para o reino de Deus. Porque o objetivo do Evangelho é salvação de almas. Né? O objetivo do Evangelho não é enriquecer as pessoas, materialmente falando. O objetivo do Evangelho é enriquecer as pessoas espiritualmente. Porque Jesus, quando ele orava e ele curava as pessoas, ele dizia sempre assim, vai, a tua fé te salvou. Porque qual era a intenção de Jesus? Era de primeiro curar a alma daquela pessoa que estava aprisionada. E hoje foi pregado na manhã, na oração que nós acabamos de chegar, aquela mulher do fluxo de sangue. Ela estava há 12 anos padecendo de uma enfermidade, uma hemorragia, e ela utilizou das suas últimas forças para tocar nas orlas dos vestidos de Jesus. E ela ali enfrentou uma multidão. Não eram poucas pessoas. Mas a fé daquela mulher, ela impulsionou para que ela pudesse tocar nas orlas daquele vestido de Jesus. E das orlas dos vestidos de Jesus saiu virtude. E imediatamente aquela enfermidade que estava há 12 anos sobre aquela mulher, ela foi curada, sarada, instantaneamente. Então é muito importante isso que o evangelista Lael que está falando, sobre a questão da oração, da perseverança, da vigilância, né? Nós precisamos orar. O apóstolo Paulo, ele sempre exortou em todas as igrejas que ele abriu, que ele discipulou, a oração, a orar, né? Para que o milagre viesse a acontecer. Então, nas orações que nós conseguimos mover o coração de Deus. Amém? Fazer o bem sem olhar a quem. Isso. Louvado seja Deus. Orai e vigiai. Orai e vigiai. Vigiai e orai, né? Isso. Quando você ora e não vigia, não tem resultado. tem resultado. Então o primeiro vigiar e orar. É verdade. Aí o pastor Júnior tocou aí no ponto da mulher do fluxo de sangue, né? Ela rompeu a multidão. Né? Ela poderia, ela tinha todas as possibilidades de não chegar até Jesus. Não chegar. Ela viu uma grande barreira de impedimento. Aquela multidão era uma barreira muito grande para ela romper. Ela estava sem força. Ela estava sem força. Aí alguns dizem que ela foi se arrastando, outros dizem que ela foi... O importante é que ela chegou até Jesus. Isso. Né? A Bíblia não relata. Mesmo sem força, ela chegou até Jesus. Isso. Talvez ela chegou ali na última, né? Na última instância da sua força. Né? Ela podia ser apedrejada. Podia ser momento. apedrejada também, até podia ser apedrejada, porque ela era Ela considerada imunda, não né? estava nem aí, já estava morrendo mesmo. Estava morrendo. Talvez ela pensou assim, ó, já fiz de tudo. Eu já gastei o meu dinheiro, já procurei os melhores médicos, já fiz de tudo. Então aqui para mim
a vida ou morte. Isso. Eu cheguei no meu limite. Exatamente. Daqui para trás eu não posso voltar mais. Então ali ela disse, aqui ou eu vou ou eu morro. É o fim do pavio. É como se ela estivesse dizendo assim, aqui é o fim da picada. É É a última verdade. chance, né? A última chance que eu vou ter dela. é essa. Isso. Então eu preciso chegar até lá. Se eu não chegar até Jesus, eu vou morrer do mesmo jeito. Isso. E se a multidão me descobrir, eu vou morrer. E se morrer. eu não chegar até Jesus, eu vou morrer. Morrer. Então ela teve ali, ela tirou força das suas fraquezas. Como está escrito lá, acho que é em Hebreus, né? Hebreus, ela tirou força das suas fraquezas. Ela rompeu a multidão, rompeu o preconceito, chegou até Jesus ali e tocou Deus só é na hora. poderoso. Quem Pela sabe fé, ela Deus é não poderoso. chegou nem a tocar assim, ó, Deus é poderoso. na veste de Jesus desse só jeito. foi nas Talvez ela orlas, deu assim. só uma triscadinha assim. Pescadinho, Nós não sabemos, é só uma conjectura, né? aquela unhadinha, né? É aquele Talvez toquezinho ela só deu um especial. leve toque. Já foi o suficiente para que ela alcançasse a sua bênção. Né? Jesus nunca atribuiu o milagre dos outros à sua pessoa. É interessante essa frase que ele diz aí, ó. A tua fé te salvou. Isso. Ele não disse assim, ó, a minha fé te salvou, não. A tua fé. A tua fé te salvou. Jesus não disse assim, ó, vocês estão vendo essa mulher que foi curada? Foi a minha fé que salvou ela, não. Ele disse assim, a tua fé te salvou. É dela, né? A fé dela. Vai não Então nós pode temos mais. que exercer a nossa fé. Nós temos que orar, temos que suplicar, mas também nós temos que botar a nossa fé em prática, para que nós venhamos colher os frutos, né, os resultados dessa oração. Para receber a bênção tem que persistir, né? Muitas pessoas pedem uma bênção, ele desiste, não tem mais fé, não Talvez tem está bem confiança. próximo Talvez da está próximo bênção. de receber a Receber. bênção, De receber. mas desiste. Ali aquela fé dele, Muitas vezes as pessoas, nós temos promessa de recebermos algo, né? Deus fala conosco que nós vamos receber. Aí nós não temos ali a paciência de perseverar até alcançar a bênção. Isso. Verdade. Muitas vezes nós desistimos no meio do caminho. Se Abraão fosse desistir da sua bênção, ele não tinha alcançado. Embora ele tenha ali dado algum 25 anos ele esperou, né? Para momento, receber, ele vacilou receber o filho da ali, promessa, da né? promessa. é porque um ano para o Senhor é como um dia, né? É verdade. 1000 anos, né? 1000 anos, né? Pode seguir. Aí ele diz aqui, ó, 19, e por mim, para que me seja dado, no abrir da minha boca, a palavra com confiança. Glória a Deus. Ó, aí ele vai dizer, para fazer notório o ministério do Evangelho. Olha Tá aí. vendo? Então aqui Paulo, ele não queria a glória para si. Ele está dando aqui ênfase ao Evangelho, está dando notoriedade. Ele diz, para se fazer notório, ou seja, para se fazer conhecido o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Aí eu poderia até dar o exemplo da vida dele. Vocês estão vendo onde é que eu estou hoje, e onde era que eu estava antigamente. Né? Eu era perseguidor, hoje por causa deste Evangelho, não por causa de mim, Paulo poderia dizer, não por causa de mim, mas por causa do Evangelho. Né? Para que esse Evangelho se faça conhecido, se faça notório, e através dessas palavras muitas almas venham se render aos pés do Senhor Jesus Cristo, reconhecendo o seu sacrifício na cruz do Calvário. Ó, pelo qual sou embaixador, no verso 20, Verso 20. em cadeias. Agora é interessante dizer o seguinte, o embaixador do Evangelho, Paulo diz o seguinte, pelo qual eu sou embaixador. Ele não está dizendo embaixador na embaixada do país. Né, não? Ele era embaixador aonde, Paulo? Do Evangelho. Aonde que ele era embaixador? Na cadeia. Na cadeia. Prisões. prisão, Ele era embaixador em No cadeia. calabouço. Calabouço ali, Na sofrendo perseguição. ali e tal. Representante de Jesus lá. Ele era representante de Jesus, não era Nos topo, grandes tempos. nos grandes Glória. templos, nas grandes cidades, né? Ganhando Nas grandes representações de não. países, Era. nos consulados, nas embaixadas, não. Isso. Pode observar aí os maiores pregadores, eles não vão um tempo pequeno, eles vão um tempo gigante. Mas Falar em gigante, tem um cantor há alguns anos aqui na nossa igreja que ele veio contar um testemunho, né? Que ele disse que Deus falou que ele ia pregar para grandes multidões, ia louvar. Né?
e preparou tudo, né? A viagem, passaporte, comprou passagem, tudo. Chega no aeroporto, o homem foi preso. Foi preso e foi levado para Papuda. Lá ele cantou e pregou para grandes multidões. É porque o projeto era lá. Era lá. E não no exterior, como ele imaginava. E tem outra forma hoje em dia, né? Pela tecnologia que nós temos, você pode pregar para grandes multidões sem sair. No mundo todo. Sem sair do seu lugar, do seu território, da sua dentro do quarto mesmo. Através da internet. Da internet. Hoje em dia você lança um vídeo aí no YouTube ou no Instagram, né? Esse vídeo vai alcançar multidões. É o que o presbítero, o evangelista Léo falando sobre essa questão de embaixador em cadeias. O apóstolo Paulo, ele foi um homem sofredor por causa do evangelho. Porque o próprio Jesus, ele disse para Ananias, né? Ananias, vai lá, ora por ele. Porque vocês vão saber o quanto ele vai padecer por causa do evangelho. Então o próprio Deus já estava dizendo para Ananias que foi orar por ele lá na rua, chamada direita, que ele estava lá cego. E Ananias foi lá e orou por ele. Mas Senhor, esse é o perseguidor da igreja. Não se preocupe não, ele vai ser usado. Ele vai ser usado. Mas ele vai sofrer por causa do evangelho, pelo amor do evangelho. Mas Paulo, o apóstolo Paulo, mesmo diante dessas previsões, ele não se abateu diante das cadeias, dos naufrágios, dos açoites, dos apedrejamentos. Então ele não se abateu. Então o que essa mensagem quer nos dizer nesta manhã? Que o evangelista lá, que está nessa parte introdutória, é que nós não podemos nos deixar nos abater diante de qualquer luta, de qualquer dificuldade. Vamos nos espelhar nos heróis da fé, vamos nos espelhar no próprio Cristo, que sofreu por nós, que estava lá na cruz do Calvário, no momento lá em que ele estava crucificado. Ele deu aquele brado, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? E quando também ele estava lá no Getsêmani, orando, a Bíblia diz que ele teve uma pressão tão grande, que os pecados da humanidade estavam sobre os seus ombros, ele suou gotas de sangue. Imagina essa pressão que Jesus sofreu por nós, né? Esse peso dos nossos pecados, o peso do pecado de toda a humanidade sobre ele. Então, não vão ser problemas mínimos que vão surgir na nossa vida, que vão nos impedir não é, pastor? De nos abater. Nós temos que prosseguir essa caminhada. Você queria falar? Então, eu queria falar o seguinte, isso aí também tem para nós. Isso, tem para nós. Porque da mesma forma que nós plantar e recolher. A lei da semeadura. Ele perseguiu, ele matou e ele foi tentado várias vezes para morrer. Interessante isso aí, pastor. É interessante. Porque é o seguinte, Paulo aqui, ele estava sentindo na pele o que ele fazia com os cristãos. A Bíblia diz lá em Atos que ele entrava nas casas das pessoas, invadia as casas. Sem nenhum tipo de receio. Aquele tempo não existia a procuração, não. Não tem a procuração aqui, vou entrar e vou levar. Olha o que diz aqui em Atos capítulo 9, que fala sobre a conversão de Saulo no caminho de Damasco. Isso que o pastor Francisco acabou de falar, que Paulo, ele era um perseguidor da igreja. Era um terror. Ele era um perseguidor da igreja. Ele era um homem que perseguia. E aqui está dizendo aqui, ó, capítulo 9 de Atos diz assim. Depois o evangelista volta para lá, porque quando a gente está aqui nesses estudos, Deus vai nos conduzindo, o Espírito Santo de Deus vai nos conduzindo. Aí a gente vai aqui navegando na palavra de Deus, né? Nós estamos falando de oração, de perseverança, né? E aqui Paulo, olha aqui, a conversão de Saulo. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, tá vendo? E pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, o conduzisse presos a Jerusalém.
E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí agora, meus irmãos, um pontinho aqui para reflexão. Saulo, ele estava querendo prender aqueles que ele dizia que era de uma seita. Pessoas. Aí de repente aquele resplendor de luz na entrada de Damasco cega ele, joga ele no chão e ele ouve uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí ele diz: quem és, Senhor? Ó, quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus. Ó, Paulo estava perseguindo o próprio Jesus. Ele achou que estava perseguindo os cristãos, os novos crentes, os crentes. Mas Jesus assim: eu sou Jesus a quem tu me persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Meus irmãos, aguilhões são pontas de ferro. Tá vendo? Quem querer ir contra Jesus é melhor se jogar na ponta de ferro. Ponta de ferro, aguilhões, é ponta de ferro. Jesus falou assim, ó: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Hein? E aí diz aqui: ele tremendo e atônito disse: Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade e lá te será dito o que te convém fazer. Pronto, já estava convertido ali. Senhor, o que quer que eu faça? Já se rendeu muito facilmente. Né? Foi. Depois de uma queda, depois de uma luz resplandecente que secou. Aí já ficou sério, né? Aí ele diz aqui no versículo 9, ó: esteve 3 dias sem ver e não comeu e nem bebeu. Já jejuou. Já estava jejuando. Na convenção já se... Eita, agora eu tenho 3 dias sem comer também. Que eu já sem comer, sem beber e ainda cego. Ainda cego. Aí ele estava lá, nessa rua chamada direita. E aí Deus se levanta e diz assim: Ananias. Ananias respondeu: eis-me aqui, Senhor. Levanta-te, vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Olha aí. Já aprendeu a orar orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que ele tornasse a ver. Teve visão, moço, olha aí. Está tendo visão. Oh, glória, aleluia. E respondeu, aí onde entra aqui, ó, respondeu Ananias: Senhor, de muitos ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e que aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Aí onde entra o versículo 15. Disse, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome. Aleluia. Diante dos gentios, Glória e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Aleluia. Vendo? Aí tem gente que fala assim: eu quero ser igual ao Paulo. Quer ser igual ao Paulo? Me torne como um Paulo. Porque as Me pessoas torne como um Pedro. As pessoas pensam que essa tornar conversão como aqui Saulo, foi né? rápido, Como Paulo, foi foi rápido, começar a pregar, né? Mas não, foi 14 anos e 3 meses. Né? 14 anos. As pessoas que lêem isso aqui, não, foi rapidinho isso aqui, né? Não. Ele nem sofreu, não sofreu. Hein, pastor? Ele levou na orelha, foi a torta direita. No verso 2, e pediu-lhe carta para Damasco, para as Isso. sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita. Tá vendo? Aqui no verso 2 de Atos 9, Paulo está se referindo ao evangelho como seita. Como seita. E bem aqui no verso 19 de Efésios, ele está se referindo ao evangelho, né? Como embaixador do evangelho. Embaixador. Lá em Atos ele se referia ao evangelho como seita. E agora como embaixador. E aqui ele está se referindo ao evangelho como embaixador do evangelho. O evangelho. Tá vendo? Olha a Tá vendo a importância do transformação evangelho. que teve. E era preso, hein? E era preso. E outra coisa que eu queria dizer também aqui. Aqui ele pediu carta para Damasco. Foi. Então ele estava restrito
a sair de Jerusalém sem autoridade. Isso. A perseguição de Paulo ali, até então, estava sendo só em Jerusalém. Só em Jerusalém. Agora ele estava Mas expandindo. ele queria ir mais além. Então, para ele ir mais além, ele tinha que ter autoridade. Vai entrar lá em Damasco. Vai entrar lá em Damasco. Aí pediu cartas para os sacerdotes. Aí eles autorizaram. Mas Deus disse, não, tu está restrito só a perseguição em Jerusalém. Mas de Damasco para frente, quem vai te conduzir sou eu. De lá para frente não vai ser feito mais a vontade dos homens. Glória a Deus. De lá para frente é a minha vontade. Eita, E agora essa conversão de Paulo. Ali, naquele momento ali que ele estava fazendo aquilo ali, ele estava sendo guiado por Satanás. Até então ele não estava guiado por Deus, não. Estava não, era por A partir Satanás. dali que ele é guiado por Deus, né? Ele estava com ódio. E ele tinha um amigo que ajudava ele muito também, né? Meu Deus do céu. Olha que ele está dizendo aqui, ó, que ele respirava, ó, ele respirava ódio. Ele está dizendo assim, ó, respirava ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Eram os discípulos de Deus, não era qualquer pessoa, não. Era ameaças e mortes. Engraçado que aí os judeus passaram a perseguir ele, porque não acreditaram, achavam que ele estava É difícil de acreditar, né? Aí o cara importante era- isso que o evangelista lá está falando aí, da autoridade que Paulo tinha, dos sacerdotes, dos doutores da lei, dos homens do sinédrio, dos magistrados, ele chegou com toda aquela pompa, quase entrando em Damasco. Mas depois ele entrou em Damasco como? Cego, sendo conduzido pela mão. Olha aqui o que diz aqui, ó. O versículo 8 diz assim: e Saulo levantou-se da terra, porque ele caiu. Porque diante de Deus ninguém se põe de pé. O lugar mais alto em que nós devemos estar é aos pés de Cristo. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Queremos ser felizes? Vamos ficar aos pés de Jesus. É o lugar mais alto que nós devemos estar. Glória a Deus. Bem, lembramos daquela mulher que chorava e com as suas lágrimas ela lavava os pés de Jesus, né? E enxugava com seus cabelos. E aqui está dizendo, ó, e Saulo levantou-se da terra, ou seja, ele caiu. E abrindo os olhos, ele caiu com os olhos fechados, porque a claridade foi muito grande que atingiu os olhos dele. Ele levantou-se e abriu os olhos e não via ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Aí já foi sendo guiado. Bora, Paulo, bora. Bora, meu senhor. Bora. Agora a gente vê aí uma humilhação para Paulo muito grande. Um homem que era autoridade, né? Manda-chuva. Estava com a carta de autoridade na De mão. autoridade. E agora ele segue sendo guiado pelos outros. Meu Deus, esse ponto de perseguidor. É igual, eu lembrei agora do Eliseu, né? Quando chegou aquele exército, saiu guiando ele. Todo mundo lá pra praça, bora. O exército. Todo mundo. Aí quando chegou Vocês lá, vão conhecer a cidade agora. chegaram já no centro da cidade, já estava todo mundo. Aí o rei falou, mata todos, mata. Não, mata não, dá comida, alimenta o povo. O E aí, rei meus era irmãos, ruim. aí agora, o apóstolo Paulo, Jesus está dizendo aqui, né? Jesus está dizendo que enquanto Ananias estava temeroso, aí ele falou, não Ananias, vamos ler aqui, né? Ele está dizendo para Ananias, ó, ele está dizendo para Ananias, Senhor, mas eu tenho ouvido muito acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Aí o Senhor diz, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome, beleza? Tudo bem, meus irmãos? Aí nós vamos lá para 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 16 em diante. A epígrafe diz assim, os sofrimentos de Paulo por amor do Evangelho. Aí vocês vão ver aqui, que alguém pode dizer assim, eu quero ser como Paulo,
Ô, Quero mais Glória! Quero ser como Paulo, vamos lá. Tem tanta gente que quer ser apóstolo. Vamos ser como Paulo? Então vamos lá. Meu Deus! Vamos lá ser como Paulo? Vamos ser como Paulo? Vamos, meus irmãos. Eles queriam ser como Paulo, não, como Saulo. Vamos não ser como Paulo? Olha o que é que diz aqui, ó. Outra vez digo, ninguém me julgue insensato, ou então receber-me como insensato, para que também me glorie um pouco. O que digo, não digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. Pois que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Porque sendo vós sensatos, de boa mente, tolerais os insensatos. Pois sois sofredores, se alguém vos põe em servidão. Se alguém vos devora, se alguém vos apanha, se alguém se exalta, se alguém vos fere no rosto, envergonhado digo, como se nós fôssemos fracos. Mas no que qualquer tem ousadia, com insensatez falo. Também eu tenho ousadia. São hebreus? Também eu. São israelitas? Também eu. São descendências de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Aí ele começa. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigos de morte, muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagens muitas vezes. Em perigos de rios. Em perigos de salteadores. Em perigos da minha nação. Em perigo dos gentios. Em perigos na cidade. Em perigos no deserto. Em perigos no mar. Em perigo entre os falsos irmãos. Em trabalhos e fadiga, em vigílias, muitas vezes em fome e sede, em jejum, muitas vezes em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu também não me abrase. Se convém gloriar-me, gloriar-me-ei no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que governava sobre rei Aretas, pois guarda as portas da cidade dos damascenos para me prenderem. E fui descido no cesto por uma janela da muralha, e assim escapei das suas mãos. E aí, meus irmãos? Eu não quero ser Paulo, não. Paulo aqui, esse relato ele foi testado em todas as áreas. Todas as áreas. Falando da perseguição, eu posso ler aqui um versículo aqui? Ô, glória a Jesus! 23, versículo 12 de Atos. Né? E quando já era alguns dias, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matasse Paulo. Tá vendo? Aí a perseguição, o negócio estava Aí, ó, aí são os próprios irmãos da nação. Da nação. Aí o que ele disse aqui, ó. O negócio estava bom, não. Perseguido pelos próprios irmãos da sua nação, em perigos de morte, de rios. Então ele enfrentou todos os tipos de adversidade. Paulo foi testado em todas as áreas. Né? E aqui aí às vezes a gente reclama de uma lutinha de novo. E ainda Paulo tinha um espinho na carne. Eu não aguento mais, eu aceitei Jesus para morrer. E para complementar, Paulo ainda tinha um espinho na carne. E a Bíblia não relata especificamente qual esse espinho que Paulo tinha na carne. Mas a Bíblia diz que ele orou por 3 vezes para que Deus tirasse esse espinho na carne. E Deus falou para ele: Paulo, a minha graça te basta. Né? E está escrito aqui, ó, em 2 Coríntios capítulo 12, ó. Ele diz aqui, ó, a visão celestial e o espinho na carne.
O espinho na carne. Mas ele foi privilegiado, porque poucos naquele tempo Deus falava diretamente. com Ele foi tão privilegiado que ele Que teve Deus- a visão do céu, Deus falou diretamente com lá ele. do terceiro Aqui, céu. aqui no capítulo 22, versículo 21, diz aqui, ó. E disse-me, vai porque hei de enviar-te aos gentios de longe. Quer dizer, Deus estava com ele. Deus estava com ele. Deus estava com ele. Né? Olha o que ele diz aqui, ó. Ele diz aqui no capítulo 12, ó, ele diz assim, ó, em verdade, que não convém gloriar-me, mas passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu, então ele teve esse privilégio de ser arrebatado. Porque o arrebatamento não é para qualquer pessoa. Deus não arrebata qualquer pessoa. Esse nível espiritual é um nível muito elevado. É um nível assim de intimidade, de profundidade, que Deus chegou ao ponto de arrebatar o apóstolo Paulo, e ele diz assim, e foi arrebatado até o terceiro céu. O terceiro céu é o quê? O terceiro céu é a morada de Deus. Onde fica o trono de Deus. Pastor, agora abrindo um parênteses. Paulo aqui, nesse capítulo, ele diz que viu coisas, né? Uhum. Que ele não poderia falar, né? Ele foi lá no terceiro céu, Uhum. viu coisas Inefáveis, né? inefáveis. E se ele falasse, talvez as pessoas não acreditariam. Então ele preferiu não falar. E a gente trazendo para os dias de hoje, é só você entrar na internet, né? É. No YouTube, você vai ver pessoas que dizem que foi arrebatado ao céu. Aí eles contam tanta coisa. É. Se Deus levou no céu, E o próprio Paulo, um apóstolo de Jesus Cristo, de Deus, foi o terceiro céu e não deixou nada registrado do que ele viu na Bíblia. Agora eu me pergunto, um homem que nem Paulo, né, foi testado e aprovado em todas as suas áreas, e foi o terceiro céu e não deixou registrado as visões que ele viu no céu. Sim. E as pessoas hoje são arrebatadas no céu e conta tudo com Conta detalhe. tudo com detalhe. Né? Diz que foi no inferno e tal, É, diz que Deus Deus mostra levou tudo. pra lá e tal, andou no céu. Mas Mas isso é mentira, será? Eu fico com o pé Uma atrás. pulga atrás da orelha. É uma interrogação, né? Porque isso que o evangelista lá fez questão de frisar é algo muito importante. Porque, olha, Paulo, esse homem, esse apóstolo, eu tenho até, irmãos, assim, um certo temor até de falar Paulo. Eu falo sempre apóstolo Paulo, né? Eu sempre falo apóstolo Paulo, né? Que é... Bom dia, irmão. Eu sempre falo o apóstolo Paulo, porque essa é uma questão, não é nem de temor, uma reverência, de ter um homem de Deus que foi um apóstolo que nos alcançou, né? Porque ele foi o apóstolo dos gentios. Então eu sempre gosto de falar apóstolo Paulo, né? Apóstolo Pedro, apóstolo João, né? Porque são homens que foram usados por Deus e que andaram com Jesus. Mesmo o apóstolo Paulo não tendo andado com Jesus, o Senhor apareceu a ele em uma visão. Deus apareceu a ele, né? No caminho de Damasco, quando ele caiu ali, e depois Deus se revelou a ele. Mas aqui o que ele falou é muito importante, porque ó, o que ele está dizendo aqui, ó, eu sei que o tal homem, se no corpo, fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, ele foi ao paraíso de Deus, ele foi ao céu. E ouviu palavras inefáveis que ao homem não é lícito falar. Então Deus não permitiu que Paulo falasse aquilo que ele viu, que ele ouviu. E ele diz assim, e de um assim me gloriarei eu, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Então, mesmo assim, Paulo não se exaltava, não se gloriava, mas ele se mostrava como um homem não natural, mas como um homem sujeito às fraquezas, sujeito às fraquezas que o homem, ser humano tem, né? Ele não se soberbecia porque Deus usava ele dessa forma. Porque aqui ele está dizendo, ó, porque se quiser gloriar-me, não serei nécio porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim mais do que em mim vê ou de mim ouve.
Aí ele continua, Não se exaltou, né? não se exaltou. E ele continua, ó, para que me não exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne. Talvez ele está até com vontade de contar. Talvez, né? Talvez Mas ele tá aqui até com vontade de está contar, dizendo ó, mas- que ele foi dado um espinho na carne, Cara, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear assim de não me exaltar. Era um freio. se ele quisesse contar, já sentia a dor. Talvez. Sentia dor. Aí, ó, esse espinho na carne poderia ser Uma limitação. uma que ele não contava. na realidade era uma limitação, né, que ele tinha. A gente não sabe em que aspecto da vida dele era essa limitação, mas era um freio. Então ele tinha, aí ele sentiu isso e ele orou, ó, acerca da qual 3 vezes orei ao Senhor para que para que se desviasse de mim. Tirasse dele. E disse-me, o Senhor disse a ele, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, tu é vaso de barro. Você Deus está dizendo assim, Paulo, se aquete aí, rapaz. Que é só a minha graça te basta. Só isso para você tá bom já. Pronto. Então fique quieto no seu canto. E eu para você tá O preparado. meu nome basta, né? E hoje o que nós podemos tirar dessas experiências do apóstolo Paulo é que a graça de Deus ela é suficiente para nós nos mantermos firmes em Jesus. Né? Porque tem muitas pessoas, irmãos, que se agarram em coisas. Né? O material é bonito, né? Se agarram em coisas. E nós não podemos nos agarrar em coisas. Mas nós temos que nos se agarrar em Cristo. É. A minha graça te basta e que meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas para que em mim habite o poder de Cristo. Amém? O Júnior falando aí negócio de falar do apóstolo Paulo, apóstolo Pedro, apóstolo tal, Paulão. Quando você se converte, que você é ungido a algum cargo, eu costumo dizer que o seu primeiro nome passa a ser o seu sobrenome. É mesmo. Por exemplo, Pastor Francisco, Pastor Francisco, Pastor Júnior, Evangelista Laílton, evangelista, diácono, né? Então você vai se referir a diácono Paulo, Pastor Júnior. Né? Diácono Vicente Paulo, Uma Diácono forma de Eliezer. reverência, que você vai ter ali o primeiro nome, né? Se referir na unção daquela pessoa. Você vai ter ali um respeito. Foi que eu botou nas costas, por isso que eu tô levantando. Eu não me Aqui é acostumo mais militar, de né? chamar o Pastor Júnior e falar, Ei, Júnior, né? Ei, Francisco. Não, a gente sempre tem aquele negócio de Realmente isso que ele falou é algo muito, muito importante. Vira o nome, o primeiro nome do servo de Deus, né? Vira o primeiro nome do servo de Deus, né? E não é uma coisa de exaltação, não é uma coisa de exaltação, mas é uma coisa de realmente você receber da parte de Deus uma autoridade eclesiástica. Né, que nós... Porque é o seguinte, eu vejo isso aí, função de pastor, diácono, presbítero, evangelista, eu vejo isso aí como santa. Com certeza é. E a maioria não estão mais respeitando, estão profanando. Entendendo as coisas de Deus. Eles querem usar o nome como status. Não pode. Não pode. Aí, meus irmãos, é por isso que eles têm, antes mesmo de uma pessoa ser consagrada, porque olha, o nome já está dizendo, consagrada, a um cargo ministerial, né? A uma chamada ministerial, ela vai saber que ela vai ser um obreiro. E o obreiro, o que ele faz? Ele faz obra, ele trabalha. Né? Ele é alguém que vai trabalhar, ele é alguém que vai se desgastar como o apóstolo Paulo se desgastou. E aí eu vou complementar os sofrimentos de Paulo que nós já falamos. O espinho na carne, aí aqui no no capítulo 12, no versículo 10, ele vai dizer, ó, pelo que sinto prazer nas fraquezas, ó, nas injúrias. Tem obreiro que não
que qualquer coisinha ele quer brigar. Porque injuriou, foi injuriado. Paulo está dizendo, eu sinto prazer. Se estão me injuriando é porque eu tô fazendo do Pai, eu estou fazendo a vontade do Pai e eu estou saqueando o inferno. O homem não está limitado a não se irar, né? Não leva o desaforo para casa. Não pecar. Aí ele está dizendo, eu sinto prazer nas injúrias. Estão me injuriando é porque eu estou fazendo certo. Nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu estou fraco, aí então eu estou forte, ó. Eita glória! Eu volto lá para Mateus 4. Que quando coisa Satanás linda, estava tentando Jesus. Aparentemente para Satanás Jesus estava fraco. Aí, Mas Oh, ele glória. por dentro estava forte, porque ele tinha jejuado 40 dias, 40 dias. eita, Ele aleluia! venceu Satanás. Aí Paulo diz, quando estou fraco, aí é que eu estou forte. Tá vendo? Para Satanás, Jesus estava fraco. Né? Mas para ele estava forte no espírito. Aleluia. Bem, gente, vamos embora. Aí que para já- encerrar agora, para encerrar. Aí vem aqui o textuário para nós que somos obreiros, ó. Todos nós somos obreiros. E para os crentes, no geral. Paulo vai dizer assim, ó, no versículo 15. Eu de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas. Ainda que, amando-vos cada vez mais, seja menos amado. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Nós estamos no Evangelho. Glória a Deus. Para amar, nos desgastar, mas muitas vezes não somos amados porque nós não estamos aqui para ser, né? O senhor falou de consagração aí, as pessoas têm que lembrar que aquele que é consagrado para Deus é de Deus. Isso, com certeza. Se somos consagrados, nós pertencemos a Ele. né? Então vamos. Somos de Deus. O presbítero, o evangelista lá aí que vai estar aí dando o término do trabalho. Dando as considerações finais, nós vamos estar orando. Apresenta a minha sogra. Apresentar a sua sogra, né? Vamos orar então, meus irmãos, pela sogra. Como é o nome da sua sogra? É a Anaí. Anaí. Anaí Batista. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós apresentamos a nossa irmã Anaí Batista. Sim, meu Deus. Pai amado, que o Senhor venha ser com a tua serva, curar a tua serva, usa a mão daqueles médicos, meu Deus amado. Pai querido, que ela venha se recuperar, meu Deus amado. Ó Deus querido, que ela possa retornar ao seu lar, Senhor, em perfeita saúde, meu Deus. Nós estamos aqui reunidos, meu Deus amado. Pai querido, nesse propósito, Jesus querido. Nós oramos um pelos outros, meu Deus amado. Seja conosco, Pai querido, nos dê saúde, nos dê paz, meu Deus amado. Pai amado, porque Tu és um Deus bom, Tu és um Deus maravilhoso, Tu és um Deus poderoso. Seja conosco em nome do Senhor Jesus. Isso. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer, Nós Pai, te louvamos por pela mais tua esses momentos bondade, tão pelo teu maravilhosos amor, na tua presença. aqui, Obrigado, Pai, Pai, pela reunidos. tua presença. Aprendemos bastante da tua palavra O Senhor nesta é manhã, Deus, Pai. meu Deus. Venha nos capacitar, nos revestir cada vez mais, Espírito Santo. Estamos gratos a Ti, meu Deus. Agora pedimos que Tu nos despede em paz para os nossos lares. Basta a Tua potente e poderosa mão e nos dê um dia abençoado. Te pedimos todas essas bênçãos e por fé te agradecemos. E a vitória é nossa. Vitória nossa pelo sangue de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém. Jesus. Ô glória. A vitória é nossa. Pelo sangue de Jesus. Se Deus é por nós, Quem será contra nós? operando Deus. Quem impedirá? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Vamos embora.